Irmãos israelitas, muito discernimento nestes tempos difíceis. Estamos em 13 de maio de 1917, em Portugal, cidade de Fátima, cova da bruxa Iria. Lá apareceu para 3 crianças uma entidade maligna, sempre no dia 13. Seu nome, 6 vezes apareceu, né? Seu nome varia, pode ser Nênia, pode ser Lônia, etc. Agora é Fátima o nome. Ora, blasfemicamente diz que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Não se iluda com a serpente. Esta bruxa, mostrando o inferno para 3 crianças, falava hipocritamente no céu, matando 2 crianças pela gripe espanhola, com a promessa das crianças irem para o céu. Enquanto que a terceira criança, Lúcia dos Santos, se tornará a intérprete da bruxa, uma mensageira lembrada em Atos, capítulo 16, versículo 16. A jovem que tinha espírito de adivinhação, da qual o apóstolo Paulo, em nome de Jesus, expulsou o espírito imundo em Filipos, berço da igreja ortodoxa de Tiatira, que chegou na Rússia. E assim, a primeira profecia, meia confusa, da bruxa se cumpriu. A guerra vai acabar, no caso a primeira, né? Mas se não deixarem de ofender a Deus, no caso o diabo. No reinado de Pio XI, no caso Pio XII, começará outra pior, no caso a Segunda Guerra Mundial. Recomendo para salvar as almas que se perdem. Deus quer estabelecer no mundo a idolatria, o culto à imagem, à deusa. Corrigido, né? Em 13 de julho de 1929, a entidade aparece a Lúcia exigindo que o Papa, com todos os bispos do mundo, consagre a Rússia ao coração da bruxa. Ou seja, ela quer que a união entre a Igreja Católica e Ortodoxa para o culto descrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, comer sacrifício da idolatria e se prostituir espiritualmente, aconteça para vir o reino do diabo, né? Bom, gente, aqui nesse quadro você vê aqui os, conforme diz a Bíblia, né? Os 8 reis, né? E aqui os anos que eles, né, reinaram, né? Aqui as 7 colinas, né? Que estão lá em Roma, né? 7 colinas: Quirinal, Quirinal, Célio, Capitólio, Esquilino, Palatino e Aventino, né? Interessante que em cada uma dessas 7 colunas tem uma igreja, como está dito lá na Bíblia, né? A igreja tem o nome de blasfêmia lá, né? Por exemplo, Igreja Santa Maria dos Anjos é uma blasfêmia, né? Maria não tem anjo nenhum. Igreja São Silvestre, outra blasfêmia, né? Que São Silvestre, o primeiro Papa, ele se colocava como o esposo, né, da igreja, não é, né? Jesus, né? São João de Latrão também, a mesma blasfêmia que você vê lá quando Jesus olha a moeda, né? Olha, quem é essa moeda? Aí ele diz lá: esse título pontífice máximo pertence a Deus, não a homem nenhum na terra, né? Tem uma santa lá, Araquele, que é uma santa que nem existia lá, né? Na época, quer dizer, que dizem que é Maria, mas Maria não existia nessa época, que é uma santa muito antiga, Araquele, né? Também tem a Santa Maria Maior, outra blasfêmia, que Maria não é maior do que Jesus, né? Também você tem a Igreja São Sebastião, que é o patrono dos gays, é outra blasfêmia, né? E você tem também a Igreja Maria da Priorato, né? Que na verdade se refere a Maria Madalena, né? Pronto, aqui você vê a frase de Jesus, que está na Bíblia, né? Estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abolição da terra, né? Aí você colocando ela em ordem, na ordem conforme as colinas e o Papa, né? O Papa é um título errado, né? Que o Papa não é para chamar ninguém de Papa, né? Ele é um líder religioso católico, né? Então tá aqui, ó. Aí você coloca em ordem e você vê, né? Que a abominação foi o Holocausto, né? Em relação à terra é porque esse João 23, ele fez o Concílio Vaticano II, com, tinha lá: mata, et registra, passa interna, na terra, né? Mãe, porque esse outro Papa aqui, o Paulo VI, ele proclamou Maria como a mãe de Jesus, né? Mistério foi porque esse Papa aqui morreu com apenas 33 dias, né? O mistério é porque o banco foi criado lá, o Banco do Vaticano, em 1942, que atesta, no caso, era o primeiro Papa que criou, né? O Pio XII, né? Grande foi João Paulo II, né? Que ele fazendo o ecumenismo, aí a igreja estava ficando grande, né? Posição foi por a causa no caso, até pedofilia, né? Desse Papa Bento XVI ter renunciado, né? Momentâneo, por enquanto, né? E Babilônia é exatamente o que o Francisco I está trazendo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17.
E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, que é o judaísmo e o islamismo, e os que têm o testemunho de Jesus, ou seja, os cristãos. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Não está em Maria, nem em imagem alguma de santo. Cuidado com a mensagem da serpente. E vamos agora ao reinado de Pio XII. Este assumiu em 1939 e a Alemanha invadiu o Polônia, a bruxa, no caso a Polônia. Este líder religioso foi muito flexível quando o momento, a guerra, exigia firmeza. Assim, ele, sendo omisso, contribuiu para o Holocausto, favorecendo a fúria satânica alemã com sua doutrina de satanasismo e a hipocrisia da seita da raça ariana. Pio XII era muito influenciado pela bruxa e sua intérprete, Lúcia dos Santos, enquanto que os judeus, entre outros perseguidos, veriam de fato a profecia da bruxa se cumprir, a visão do inferno, nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas, nos grandes incêndios, sem fogo, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos, e dor e desespero. A prova disto está nos arranhões vistos nas paredes do Holocausto. Enquanto isto acontecia, Pio XII, em 31 de outubro de 1942, pelo rádio, consagrou a Rússia e o mundo ao imaculado coração da bruxa. Agora você imagine Alemanha e Rússia juntos. Porém, capitalismo e socialismo o dividiram. Caso não, o reino do diabo já estaria instalado e o trabalho de Jesus e os apóstolos desprezado. Em 30 de outubro de 1950, diz o Pio XII que viu o milagre do sol no Vaticano. Ele que diz, Em 1 de novembro de 1950, agradecendo a bruxa, ele declara o dogma de Assunção de Maria. Em 1958, assume o reinado João XXIII, que, diferente de Pio XII, foi mais rígido, mais firme. Muitos os veem como um profeta que preparou a Igreja Católica para a modernidade pecaminosa. Porém, vamos aos fatos. A intérprete da bruxa, Lúcia dos Santos, tinha uma mensagem lacrada, que ela mesma estabeleceu que só deveria ser aberta próximo ao ano 1960. Esta mensagem era destinada unicamente ao líder religioso católico. Assim, em 17 de agosto de 1959, trouxeram a mensagem a João XXIII, que leu e a princípio ignorou a mensagem, mandando fechar e arquivar, declarando que aquilo não era para o seu tempo. Ora, este João XXIII presenciou os ataques de bomba atômica dos Estados Unidos às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E aquela pulga ficou na sua orelha. Então vamos à mensagem da bruxa, lida por João XXIII. A destilação do veneno da bruxa. Quando vides uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus nos dá, que vai punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, fome e perseguição à Igreja do Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Bom, vamos aos fatos, Em 30 de outubro de 1961, os russos jogam uma bomba nuclear, conhecida como Segundo Sol. Em 9 de julho de 1962, que vocês veem aí na imagem, os americanos lançam uma bomba nuclear no céu, produzindo a noite alumiada da bruxa. Mais ou menos uma aurora boreal. Naquele dia, João XXIII não perdeu tempo. Ele ficou assustado com isso aí, gente. Ficou assustado. Tratou de reunir todos os bispos do mundo e, em 11 de outubro de 1962, iniciou o Concílio Ecumênico Mundial Vaticano II, com a presença de todos os bispos do mundo, com exceção dos bispos sob o regime socialista da Rússia. E para quem pensa que acabou, agora no leste do Afeganistão, os Estados Unidos lançaram uma bomba nuclear,
chamada a mãe de todas as bombas, em 2017. Agora estamos em 1963, assume o reinado Paulo VI, cujo boato é que ele era sodomita e teve um caso com Paolo Carlini, que ficou abafado. As más línguas dizem que, apesar dele não concordar com o homossexualismo, ele mantinha os mesmos no Vaticano, inclusive em posições privilegiadas, né? E até ao seu lado mesmo ali, dando apoio a ele. Porém, deixando isso de lado, vamos ver este líder religioso que tinha a prudência da serpente, não deixando muitos rastros. Sua relação com a intérprete da bruxa, Lúcia dos Santos, não era muito boa, pois ela era ignorada por Paulo VI, pois depois da conclusão do Concílio Vaticano II, ecumênico, em 15 de novembro de 1966, Paulo VI suspendeu os cânones 1399 e 2318 do Código de Direito Canônico de 1917, o ano do aparecimento da bruxa, permitindo divulgação das aparições marianas. Porém, isto foi negado a Lúcia dos Santos, que, sendo freira, com seu voto de obediência, tinha que cumprir, e só poderia falar com autorização do Vaticano. Em 1967, em Fátima, Lúcia queria falar com ele. Paulo VI rejeitou seu pedido, mandando ela falar com o próprio bispo dela. Este realizou com sucesso e com a prudência da serpente o Concílio Ecumênico Vaticano II. Proibiu a pílula anticoncepcional em 1968, favorecendo, sem dizer, o sexo ilícito, sem mostrar que estava fazendo isso. Se é que você entende, Além de promover o diálogo com religiões pagãs, tolerando-as. Em 21 de novembro de 1964, estabeleceu o culto a Maria como mãe da igreja. Como eu disse, ele tinha a prudência da serpente, não deixando muitos rastros, exceto um, do qual é retratado em 1 Epístola a João, capítulo 5, versículo 16, o pecado para a morte. Ou seja, veja a sala de audiência de Paulo VI, inaugurada por ele em 1971. Assim está revelado que ele era de fato a língua da serpente, a serpente que auxiliou ele durante o segundo Concílio Ecumênico Vaticano II. As imagens dispensam comentários. E assim, gente, com essas imagens que você está vendo aí, está revelado o reino da serpente. Está selado aí, Aí não tem mais, já tirou o selo, Você está vendo aí que esse homem adorava realmente a serpente, Era um tirano, cometendo o pecado maior, Agora, quanto a essa escultura aí, de alguém aí subindo do abismo, não se pode se referir a Jesus, Embora esse artista aí, ingrato, Esse artista aí, fez aí dizendo que é Jesus, mas quem vai subir do abismo, a gente sabe que é a besta, A besta que vai subir do abismo e não Jesus. E ainda se encontrava no poder Paulo VI, que doou sua coroa, ou tiara, fazendo voto de pobreza, no pacto mal assombrado, o pacto das catacumbas, cruz credo. Seu futuro sucessor, o cardeal de Veneza, Albini Luciani, se encontrou com a intérprete da bruxa, Lúcia dos Santos. Ela falou, ou tudo ou nada, quando se quer ser a sério de Deus. Quanto a si, Senhor Patriarca, a coroa de Cristo e os dias de Cristo. Aqui você vê claramente a rebelião contra o reino de Deus e Jesus. Assim assumiu o reinado João Paulo I em 1978. Ora, diante do voto de pobreza de Paulo VI, ele não teria outra alternativa senão corrigir as fraudes financeiras do Instituto de Obras Religiosas, ou seja, do Banco do Vaticano. E assim se cumpriu o mistério da bruxa. O Santo Padre subiu uma escabrosa montanha, no caso o Monte Capitólio, no cimo da qual estava uma grande cruz.
lembre-se que um dos principais motivos da crucificação de Jesus foi a expulsão dos vendilhões do templo. Foi morto por um grupo de soldados. Aqui a bruxa exagera, pois hoje sabe-se que havia ali um complô contra João Paulo I, pois o Banco do Vaticano estava envolvido com escândalos financeiros envolvendo gente influente, a máfia italiana, lavagem de dinheiro, drogas, corrupções e tudo que não presta, etc. Assim, isto exigiria um sacrifício para limpar a barra do papado. Assim, com 33 dias de reinado, foi envenenado por Paulo Marcicos, né? O homem que salvou o outro do atentado, né? Em 1970. Este líder religioso, João Paulo I, morreu com 33 dias de mandato. A Bíblia diz, na sua testa tinha um nome mistério, ou seja, na testa, na cabeça, que representa o Papa I, né, o Pio XII, foi ele quem criou, em 1942, o IOR, Instituto de Obras Religiosas, agora envolvido em escândalo, né? Sendo o mistério das corrupções ali ocultas ao conhecimento do público. Em 1978, continua o reinado João Paulo II. Ele que era da terra do Holocausto, né? A Polônia, no caso, né? Um país mergulhado na idolatria, como tantos outros. Este líder arrastava multidões. Ele defendia a teologia do corpo, a sexualidade, como um dom de Deus, né? Diferente de Jesus, que aconselhava você mortificar a carne. E a bruxa falou para ele, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim, o meu imaculado coração triunfará. E assim sofreu 2 atentados, esse líder católico, né, João Paulo II. Um foi em 13 de maio de 1981. No seu reinado foi iniciado, né, a aniquilação do Iraque, da Síria, do Afeganistão. E o Estado Islâmico em queda degolou cristãos, perseguiu, né? Eu, porém, vou discordar desse João Paulo II quando ele diz que a bruxa o salvou do atentado. Pois se isto fosse verdade, a bala nem sequer teria tocado nele. Assim ele, se aproveitando do fato, tratou de endeusar a bruxa e sua intérprete, né, a Lúcia dos Santos, que morreu como ele em 2015, em 5 no caso, né? Este foi o tosqueador da igreja. Em 18 de janeiro de 2000, fez o jubileu ecumênico, né? Tivemos a oração pela unidade cristã. Quer dizer, já estava começando a tosquear os cristãos, né? 22 líderes cristãos aceitaram o convite junto com o Conselho Mundial de Igrejas, representando 337 denominações. Assim iniciou a tosqueação dos cristãos, ou seja, retirada dos ensinos de Jesus. Observe, gente, aqui essa mão chipada, né, com chip Mondex, né? Observe como a semelhança dessa mão com uma serpente, né, gente? Olha o olho da serpente aqui, o olho da serpente, né? A mão parece uma serpente. Agora você imagina esse chip na testa, né? Seria o olho de Horus, né? É tudo diabólico, gente. Se afastem dessas coisas. Se não vai dar para comprar e vender, então a gente vai ter que se preparar para trocar mercadorias. Em 2005, assume Bento XVI, com o nome do impostor declarado, santo, né? O Bento, né? Que mudou a verdade de Jesus. Ele disse que para expulsar uma caixa de demônios é preciso oração e jejum. Quanto que não, oração e jejum foi Jesus que disse, né? Ele disse que para expulsar era preciso trabalho e oração, né? Muito diferente, né? É hipocrisia, né? Aí tem uma cruz, né? Que nas pontas você vê a letra DCL. E somado com XVI, ou 16 de Bento XVI, chegamos ao número 666. Este de quem fala Daniel, capítulo 8, versículo 23, será entendido em adivinhações, mas calma, quando subir do abismo, né? Ele, percebendo o escândalo sexual dentro da igreja, inclusive pedofilia, né? Você sabe que quem fizer mal a criança, Jesus diz, é melhor pegar uma pedra e se jogar no mar, amarrar no pescoço, né? Então o negócio estava feio lá no Vaticano, né? No palácio, né?
Então ele viu que era hora de renunciar. Fez isto em 2013. Então assumiu em 2013 o argentino Francisco I, seguidor de Nicolau Maquiavel, da seita dos jesuítas, cujo símbolo temos as letras I, H e S, cujas mesmas letras estão disfarçadas na cruz suástica, conforme diz Nicolau Maquiavel: I, impor o jugo; H, habitar ou arrasar; S, submeter ao pecado. Este mesmo líder religioso, com o apoio da ONU e das nações pagãs, estabelecerá a Babilônia, ou seja, o culto a Baal, que é ele, né, ele representado pelo diabo, né, e a bruxalônia, né. Porém, isto não antes de tirar o Messias. Daniel capítulo 9, versículo 26. Aquele que resiste até que do meio seja tirado. Segunda Epístola Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 4. Se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, ou seja, no cenáculo de Jerusalém. Jesus será tirado, gente, no dia 23 de Nissan, que é 14 de abril de 2023, às 12 horas. Vamos jejuar nesse dia, preste atenção. E então será revelado o iníquo, o assolador, o oitavo que é dos 7, e subirá do abismo. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Vamos ver a versão original, gente. Versículo 16. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, no caso, o chip Mondex, né? Para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca ou o nome da besta. O nome da besta calculado é Dick Shu, gente. Você vê no chip Mondex, que quer dizer Nova Ordem Mundial de Dick e Shu. Ou o número do seu nome. Aí ele fala aqui, né? Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois é o número de um homem e seu número é 666. Ou seja, gente, 666, você vê que Dick Shu a gente descobriu, né? Calculado. Aí você colocar em ordem, vai dar LXV. Aí você lê L, quer dizer ele, X, ele que vê. Ou seja, o diabo vai lhe ver, você vai ser monitorado via satélite. Cuidado, gente. E a bruxa conclui: o Santo Padre consagra a Rússia, que se converterá. Ele está falando aqui no caso de Francisco I, né? Que vai converter a Rússia. E já está em andamento isso. E será concedido ao mundo algum tempo de paz. Ou seja, conforme a profecia de Daniel, esta bruxa está nos enganando. Pois em Daniel capítulo 9, versículo 26, quando o Messias for tirado em 2023, iniciará a guerra. Então o Francisco I fará uma cor de 7 anos. Porém, após 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício, eu penso que é a Eucaristia, né? E a oferta de manjares, ou seja, a Bíblia, né? Deve ser. E sobre as asas da abominação virá o assolador.